todas, mais uma vez, né? Nós estamos iniciando nosso grupo de estudos de justiça restaurativa aqui do Núcleo de Justiça Restaurativa de Itapetininga. Hoje é dia 23 de abril de 2021, aniversário da minha mãe, inclusive, né? Depois eu quero mandar esse vídeo para ela e já quero dar os parabéns também para ela e depois eu vou mandar o vídeo para ela também acompanhar aí. Minha mãe que é uma pessoa, assim, muito importante na minha vida, eu considero que estar aqui onde eu estou hoje é parte da força e da luta dessa mulher incansável que é a minha mãe. Então, eu gostaria de começar aí honrando, né, a minha mãe, a essa pessoa que é para mim o meu alicerce. Então, vamos lá, nós estamos lendo o livro Justiça Restaurativa e nós paramos na página 28, que vai começar a falar sobre os papéis das pessoas que estão participando do processo da justiça restaurativa. Então, nós estamos no tópico que chama Justiça Restaurativa é focada em necessidades e papéis. Então, eu vou iniciar a leitura, depois, se vocês quiserem e puderem colaborar também, fazendo a leitura, e a gente vai fazendo algumas pausas e discutindo, tá? Eu coloquei o link aí do livro, então vocês também podem acessar para acompanhar o livro também, a leitura. Então, diz assim: vítimas, aqueles que foram prejudicados. A justiça restaurativa se preocupa, em especial, com as necessidades das vítimas de atos ilícitos, aquelas necessidades que não estão sendo adequadamente atendidas pelo sistema de justiça criminal. Não raro, as vítimas se sentem ignoradas, negligenciadas ou até agredidas pelo processo penal. Às vezes, os interesses do Estado são diretamente conflitantes com aqueles da vítima. Isto acontece, em parte, devido à definição jurídica do crime, que não inclui a vítima. O crime é definido como um ato cometido contra o Estado, e, por isso, o Estado toma o lugar da vítima no processo. No entanto, aqueles que sofreram dano, muitas vezes, têm várias necessidades específicas em relação ao processo judicial. Devido à definição jurídica de crime e à natureza do processo penal, 4 tipos de necessidade parecem estar sendo especialmente negligenciadas. 1. Informação. Aqueles que sofreram um dano precisam de respostas às suas questões sobre o ato lesivo e o ofensor, incluindo saber por que e como aconteceu e o que ocorreu depois. Precisam de informações reais, não especulações ou informações oficiais resultantes de um julgamento ou pedido de acordo. Conseguir informações reais, em geral, requer que tenhamos acesso direto ou indireto ao ofensor, que detém a informação. 2. Falar a verdade. Um elemento importante no processo de recuperação ou superação da vivência do crime é a oportunidade de narrar o acontecido. Há bons motivos terapêuticos para isto. Parte do trauma acarretado pelo crime advém da forma como ele perturba nossa visão sobre nós mesmos e o mundo, nossas histórias de vida. Transcender essa vivência implica em recontar nossas vidas, narrando a história em contextos significativos, muitas vezes em situações onde receberá reconhecimento público. Com frequência, é importante para aqueles que foram vitimados contar a história àqueles que causaram o dano, fazendo-os entender o impacto de suas ações. 3. Empoderamento. Em geral, aqueles que foram vitimados sentem que a ofensa sofrida privou-lhes do controle sobre suas propriedades, seus corpos, suas emoções, seus sonhos. Envolver-se com o processo judicial e suas várias fases pode ser uma forma significativa de devolver-lhes um senso de poder. A oportunidade e o incentivo para que identifiquem suas necessidades, ao invés de tê-las definidas pelo Estado ou por seus defensores, também é importante. 4. Restituição patrimonial ou vindicação. A restituição patrimonial por parte daquele que causou o dano geralmente constitui elemento importante para os prejudicados, por vezes em virtude das perdas reais sofridas, mas, igualmente, devido ao reconhecimento simbólico que a restituição dos bens representa. Quando aquele que causou o dano faz um esforço para corrigir o mal, mesmo que parcialmente, isso é uma forma de dizer: estou assumindo a responsabilidade, você não tem culpa pelo que fiz.
De fato, a restituição de bens é um sintoma ou sinal que representa uma necessidade mais básica, a de vindicação. Embora o conceito de vindicação esteja fora do escopo deste livro, estou convencido de que se trata de uma necessidade básica que todos temos ao sermos tratados injustamente. A restituição de bens é uma dentre muitas outras maneiras de atender a essa necessidade de igualar o placar. Um pedido de desculpas também pode contribuir para satisfazer essa necessidade de ter reconhecido o mal infligido. A teoria e a prática da justiça restaurativa surgiram e foram fortemente moldadas pelo esforço de levar a sério as necessidades de justiça das vítimas. Então, aqui a gente já inicia, né, eu acho que uma questão que é extremamente importante, acho que a Adri também, que é do direito, a Adriana Rocha, pode nos ajudar, porque a forma como o direito ele é praticado, em geral, né, na investigação, na apuração de um dano, a primeira coisa que a gente tem é a ausência da vítima. Então, é como se as necessidades da vítima fossem excluídas do processo, de certa forma. Então, as necessidades da vítima, ou tudo que aconteceu com a vítima, a perspectiva da vítima, ela é cooptada, de certa forma, pela perspectiva do Estado. Então, é o Estado que vai, de alguma forma, retribuir, por meio da punição, muitas vezes, aquele dano que foi causado à vítima, que foi excluída do processo. Então, muitas pessoas fazem críticas à justiça restaurativa, dizendo, a justiça restaurativa passa a mão na cabeça de bandido. Essa é uma das falas mais comuns que a gente vai ouvir ao longo da nossa prática como facilitadores e facilitadoras da justiça restaurativa. Quer dizer, vocês passam a mão na cabeça do bandido, vocês tentam amenizar a situação, e na verdade é o contrário. O que a justiça restaurativa faz é uma virada fundamental, que é a virada da inclusão da vítima no processo. Então, mais do que defender bandido, que é isso que as pessoas falam no português mais chulo, né, mais senso comum, a justiça restaurativa ela tenta promover de fato a justiça, incluindo todas as pessoas que são parte naquele problema, naquele conflito. Então, trazer a fala e a necessidade da vítima para o processo é algo fundamental, que pelo processo da justiça tradicional, ou como nós vimos no começo, né, o sistema jurídico ocidental. O que o sistema jurídico ocidental faz é justamente isso. O primeiro ponto é excluir a vítima, né, e até a Adri já trouxe algumas vezes aqui relato que a vítima praticamente não fala, ela não tem poder de voz, ela é falada talvez pelo seu representante, pelo seu advogado ou advogada. Então, assim, a vítima, de fato, ela é excluída do processo dentro dos modos do sistema jurídico tradicional, né? E a justiça restaurativa, ela tenta fazer essa torção de olhar para a necessidade da vítima, e aí ele vai dizer, pelo menos, de 4 necessidades que são negligenciadas no processo convencional. Quais são? A necessidade de informação. Muitas vezes a vítima quer ouvir da pessoa o que aconteceu, por que aquela pessoa que causou dano para ela fez aquilo. Ela quer ouvir, tem uma parte da história que ela não teve acesso, né? Então, ouvir a história daquele que causou o dano é muito importante, assim como também, para quem causou o dano, saber o impacto que teve sobre a vida de quem sofreu aquele problema, aquele conflito, aquele dano, né? Então, eu sempre lembro com vocês, e sempre lembrei, e vou continuar lembrando, acho que pelo visto, da história do celular furtado, roubado, na verdade, né? De uma mulher que ficou muito triste com a história do celular que tinha sido roubado dela, não porque era um bem material, mas porque dentro daquele celular tinha fotos preciosas dela com a mãe que tinha falecido há pouco tempo, né? Então, quando ela perdeu o celular, ela perdeu também o acesso a toda essa memória, né, imagética, né, de todas essas imagens que ela tinha armazenada no celular. Então, essa história ela não aparecia no processo. Aparecia apenas o dano, um roubo, né, de um celular. E aí aparecia o autor desse roubo e a vítima, a história dela não aparecia. Apenas no processo circular que a história veio à tona
né, e foi possível haver essa reconciliação entre a vítima e o ofensor, que também nós já discutimos, são rótulos, né, que a gente tenta, aos poucos, ir superando na justiça restaurativa, né, porque são partes de um conflito, né, vítima e ofensor são partes de um conflito, porque se nós formos avaliar de forma sistêmica, de forma estrutural, a gente vai perceber que muitas vezes aquele que está na condição de ofensor, ele também é vítima, e aquele que está na condição de vítima, muitas vezes, tem a sua corresponsabilidade na situação de conflito. Então, a justiça restaurativa, ela não procura simplesmente rotular ou achar culpados, mas ela busca dividir a responsabilidade entre todas as pessoas. Então, daí a questão da corresponsabilidade, né? Então, outra necessidade que é negligenciada é falar a verdade, que ele coloca aqui, né? Então, é ouvir, né, a narrativa, é poder contar a nossa história, poder falar aquilo que a gente vivenciou, né, ao longo da nossa vida, a partir também do dano que foi causado, é muito importante. Então, narrar a história, ela é parte do processo terapêutico, né? Eles colocam aqui, há bons motivos terapêuticos para a gente falar e poder narrar nossa história, e isso tem implicações muito importantes, né? De repente, isso contribui, eu acho que desde que o Freud começou, né, na ideia da cura pela fala, né? A fala, a narrativa de histórias, ela é muito importante, ela é algo muito terapêutico, que a gente não pode negligenciar, né? Então, ele fala que é isso que também a gente coloca como um elemento quando a gente está trabalhando a partir da visão de mundo da justiça restaurativa. Um elemento importante do processo é justamente a possibilidade de falar a verdade daquilo que aconteceu, narrar o que aconteceu, o impacto daquilo que aconteceu, enfim. Então, é muito importante. Terceira necessidade das pessoas que são vitimadas, né, por algum dano, que ficam negligenciadas, é a questão do empoderamento, né? Então, quando a pessoa pode falar da ofensa que foi sofrida, quando ela pode narrar aquilo que aconteceu, o impacto daquilo que aconteceu, ela, de certa forma, ela retoma o controle que foi perdido quando ela foi atingida por algum dano. Vamos pensar, por exemplo, no caso de um estupro, né? Quando a pessoa tem a possibilidade de poder narrar essa situação, ela, com essa narrativa, ela também resgata, de certa forma, né, a ideia do controle sobre o seu próprio corpo, né, porque um corpo que foi violado. A gente, geralmente, em situações onde nós sofremos o dano, nós temos essa sensação de que a gente perde o controle. Quem já sofreu, por exemplo, um assalto, a sensação de ter perdido o controle é muito forte. Um assalto, até mesmo um furto, né? Quando você chega na sua casa, se a sua casa foi furtada, a sensação de invasão, de que você perdeu o controle é muito forte. Então, de certa forma, a vítima poder falar disso, poder dizer, expressar esse dano sofrido, ela traz essa sensação, ainda que parcial, né, acho que ele coloca isso, de um empoderamento, de a retomada do controle. E outra, por final, é a questão da restituição patrimonial ou vindicação. Essa ideia de vindicação é uma palavra que a gente descobriu lendo, né, o outro livro lá, da cura do trauma, que é justamente a necessidade de igualar o placar. Então, vindicação seria essa necessidade de igualar o placar. Então, quando alguém sofre algum dano exato de alguma forma, é como se ficasse desproporcional. Então, que há uma necessidade que é muito própria nossa de tentar igualar o placar. A lei de Talião, a antiga lei de Talião, é a expressão disso, né? De olho por olho, dente por dente. Então, que a gente tem essa necessidade de igualar o placar. Mas que quando a gente passa por esse processo de poder falar, de poder ter acesso às informações, ao que levou a pessoa a cometer aquele dano contra nós, a história daquela pessoa que nos agrediu. Quando a gente começa a narrar nossa história também, o impacto que a gente sofreu por ter sofrido determinado dano, nós também conseguimos ter essa sensação de que a gente iguala o placar. E também, é claro, acho que é muito importante a ideia da restituição, né?
Então, a reparação que é feita, né, e acho que isso é parte fundamental na justiça restaurativa, as pessoas não vão simplesmente contar suas histórias ou falar sobre o ocorrido, mas também há como objetivo, ao final dessa conversa, desses encontros que são promovidos pela justiça restaurativa, há o objetivo de elaboração de um plano de trabalho para tentar reparar aquele dano que foi causado. Então, a restituição, ainda que seja mais simbólica do que física, concreta, material ou patrimonial, ela dá para a gente a sensação de que realmente, de fato, a gente igualou o placar, né? Então, são elementos extremamente importantes que são negligenciados, segundo, né, o Howard Zer fala aqui, num processo convencional. Então, acho que esses são os destaques que eu coloco para vocês aí. Eu fico aberto também, se alguém quiser falar alguma coisa e complementar. Eu acho importante, Rafael, você mencionou, né, a questão do direito, e era exatamente esse ponto que me causava insatisfação ao advogar, principalmente na área criminalista, porque as pessoas não tinham, de fato, a oportunidade de serem ouvidas. Então, assim, você ouvia o que a pessoa falava, você ouve como advogado, mas depois o processo, ele toma vida tão própria, o processo é quase uma entidade, digamos assim. Você sabe como começa, jamais como ele se desenvolve, muito menos como ele termina. Então, essa insegurança toda, inclusive como advogada, aquilo me causava uma aflição. E via o cliente, ou no caso aí a vítima, sem possibilidade de falar. E quando era narrada aquela situação da qual ela tinha sido vítima, ela novamente era vitimizada, né? Porque ela não tinha oportunidade de ir ouvindo um terceiro expondo aquela situação que era extremamente pessoal. Então, é evidente que isso não tem nada de positivo para quem sofreu aquela agressão, que sofreu aquele crime, porque ela acaba novamente sendo punida. E quando vinha a sentença, era novamente a vitimização, porque nem sempre a sentença correspondia ao ideal de justiça da vítima. Porque mesmo com a condenação, né, que ela sentia, foi condenada há tanto tempo, dizia, mas olha, isso aí perto do que eu vivi, isso não corresponde. E ainda que a pessoa saiba, né, que nunca mais ela vai voltar àquele estado anterior, porque aquele ato, aquele fato, estará na memória dela, mas ela quer outras compensações. E, às vezes, a primeira coisa que as vítimas comentavam era exatamente isso. Por que eu? E quem é que pode responder isso? Somente o agressor. A vítima, o advogado, o juiz, o promotor, ninguém tem como responder isso. E essa é uma pergunta que ficava sem resposta e que a pessoa leva pelo resto da vida essa pergunta. Então, esse ponto, só esse ponto, sabe, na minha opinião, já justificaria uma mudança de postura. Acho que travou, né? Não sei se para vocês travou. Para mim travou aqui, Adri. Travou sim. Mas é justamente, a Adriana, travou, tá? Sua fala, a gente não está conseguindo ouvir você. Agora voltou. Quer dizer, está voltando aos poucos, também aqui indo e voltando. Desculpe, a minha conexão aqui mostrou que tinha caído. Né? Ao vivo acontece isso. Bom. Isso. Certamente viemos aqui, né, na apresentação aqui, percebi isso, do que trouxe, por que você foi buscar a justiça restaurativa. Resistência. E uma das resistências, e essa semana aconteceu isso numa sessão de mediação, é
exatamente o profissional que está trabalhando com essa situação e entender o que o outro está querendo. Eu já li aqui no texto, nós vamos falar de necessidades, mas antecipando um pouco isso. Na sessão de mediação, por exemplo, para vocês que estão chegando agora, é comum o advogado explicar o que está acontecendo, o que não deveria. Quando o advogado conhece o procedimento de mediação, ele passa a palavra para o cliente, porque é o cliente que precisa ser ouvido, é a pessoa que veio para aquela mediação. Na justiça restaurativa é isso também, a vítima precisa ser ouvida e precisa escutar. E isso é uma mudança imensa de paradigma. A escuta ativa, que não é ficar em silêncio para rebater, mas é para ficar em silêncio para entender o que o outro está falando, que também é chamada daí de escuta empática, né? Que eu faço a escuta a partir do outro, ainda que isso seja extremamente desafiador. Então, se nós conseguíssemos, né, entender essa dinâmica, e isso que está sendo apresentado aqui, do que a vítima precisa, certamente a ideia de justiça seria melhor, né? Porque não adianta a punição se a justiça para a pessoa que foi vítima não foi feita. Ela continua se sentindo injustiçada, inclusive aí de forma oficial, né, institucional. Então, essas questões permeiam todo o nosso debate aqui sobre a justiça restaurativa. Por enquanto é isso. Ótimo, acho que suas colocações são maravilhosas, eu sou suspeito de falar, né? Sou seu fã, e aí, assim, o que eu gostaria de dizer, justamente, você traz aí algumas coisas que são muito importantes. A questão que, muitas vezes, o que a vítima quer não é apenas uma sentença, às vezes o que a vítima precisa são coisas tão elementares, primeiro que a necessidade de poder dizer da sua dor, daquilo que ela viveu, e outras vezes o que ela precisa é de um pedido de desculpa. Então, por exemplo, você pega a situação de... A Inês conhece muito bem, a Inês trabalhou bastante com idosos, vítimas de violência, maus tratos, negligência. Às vezes, se o idoso faz uma queixa, o que ele quer e espera da família, não é que o filho ou a filha, ou quem está cuidando dele, seja punido a ponto de ser prejudicado. Às vezes, o que ele quer é um cuidado melhor. Entende? Então, assim, se você não consegue ouvir o que a vítima tem a dizer, você corre o risco de tomar decisões e cair num punitivismo que é contraproducente, porque não promove, de fato, a transformação, a mudança nas circunstâncias. E muitas vezes as pessoas vão voltar para os seus espaços de convívio, conviver com aquela pessoa que é tida como o agressor, e a situação não muda, né? Então, quando a gente fala de poder ouvir a vítima, é justamente para fazer esse processo de tentar entender a necessidade. Qual é a necessidade que não está sendo atendida e que o processo, muitas vezes, judicial, de forma tradicional, ele não vai dar conta de responder a essa necessidade. Então, ouvir é muito importante. Ainda essa semana que passou, né? Semana passada, não é assim, né? Semana passada eu estive numa discussão de caso, de uma tentativa de suicídio e tudo mais, e a grande questão que eu coloquei, que é elementar, é assim, todo mundo decidindo o que ia fazer com a pessoa que tinha tentado suicídio, se ia ser uma internação, e aí às vezes tem que ser internação compulsória, todo mundo, né, conversando, e aí eu fiz a pergunta que para mim, eu acho que ela é elementar, mas nem sempre ela tá. Eu falei assim, o que essa pessoa tem a dizer sobre ela? O que essa pessoa quer fazer? Alguém já perguntou para ela? E assim, o silêncio foi gigantesco, porque ninguém tinha perguntado para esta pessoa que tinha tentado suicídio o que ela queria fazer. Então, nós fizemos um atendimento com essa pessoa, e foi sensacional ouvir da boca dela, assim, a primeira frase que ela disse: eu tenho muitos sonhos na minha vida ainda. Então, assim, para mim, ouvir aquilo foi, assim, eu não consigo nem dizer para vocês, assim, mas foi algo, assim, extremamente comovente, porque e é uma das coisas que a gente tem sempre ouvido, né, quem trabalha com manejo de suicídio, ideação suicida e tudo mais, sabe que as pessoas, muitas vezes, né, que estão na condição estão com comportamentos suicidas, muitas vezes o que elas querem é resolver o problema, e não dar cabo na própria vida. O que elas querem é resolver o problema.
Então, é muito importante ouvir o que as pessoas têm a dizer, o que as vítimas têm a dizer, porque o que elas querem muitas vezes é resolver o problema e não simplesmente acrescentar uma punição a alguém que lhe fez um dano. E muitas vezes entender por que aquele dano foi causado. Às vezes a pessoa vai dizer, às vezes vai falar, nossa, na verdade eu assaltei você porque você estava passando na rua. Não foi porque foi planejado, não foi porque eu fiquei, né, seguindo seus passos. Tudo isso vai construindo um sentido na cabeça da pessoa que sofreu o dano. E aí você, claro, também tem a versão, tem a história, a narrativa de quem ofendeu. Então, entender a história como um todo é muito importante para a construção de sentido, senão a gente não consegue construir sentido, e aí a gente fica com essa sensação, como a Adriana falou, de que a justiça não foi feita. E a gente não igualou o placar, não houve nenhuma restituição, nenhuma reparação. Então, eu acho que isso realmente uma torção que a justiça restaurativa faz, como eu disse, para, inclusive, sobrepor a narrativa de que a justiça restaurativa só pensa em quem cometeu o dano, ou como se diz no português, no senso comum, no bandido, né? E não é essa a questão, pelo contrário, a gente coloca em cena a vítima, que é extremamente importante. Eu posso falar um pouquinho? Aquilo Por favor. Aquilo que você falou do excluído, né? Isso é muito a gente estuda, tanto na justiça também, eu não conheço, mas a questão do excluído. Ele é uma pessoa excluída, não só da família, como da comunidade. Então, como é que uma pessoa excluída ela vai se comportar? E aí tem aquela coisa do pertencimento, né, que a gente tem que ver muito. E ela está totalmente excluída, nem sabe quem ela é no momento, assim, ela fica perdida. E esse é o papel da constelação, da justiça, de outras terapias, e não existe mais esse negócio de comunidade, que a gente fala assim, uma vez eu fui num curso de CNV, Comunicação Não Violenta, e o palestrante falou que os meninos se reuniam, os adolescentes, falavam assim, vamos a gente fazer a nosso estudo aqui de constelação, de justiça restaurativa, já que o constelador não vem, o da justiça, vamos nós mesmos fazer. Eu achei super interessante, porque vamos nós mesmos ali, sabe? É isso, gente. É uma coisa assim. Isso que a gente tem que levar muito em consideração, que não existe mais esse, né? Trabalhar o excluído dentro da sociedade também, né? Que não existe. Eu trabalhei no CREAS, você sabe que eu sei, assim, não existe essa coisa de comunidade. Está muito difícil, né? Do idoso também, e aí tem essa hierarquia que a gente tem que estar discutindo, tudo. É muito interessante, né? É legal, assim. Então, é isso só. Maravilha, Inês. Eu acho que o que você traz é uma questão muito importante. Eu acho que a ideia da exclusão, né, das pessoas, o quanto que a exclusão ela causa rupturas no senso de pertencimento e ela rompe com a ideia de comunidade, né? Eu acho que é bem isso, porque não é possível nós vivermos uma comunidade, uma totalidade de indivíduos com pessoas excluídas. E se a gente for levar essa narrativa, essa ideia para a questão da fome, por exemplo, não é possível a gente entender que a situação nossa, do nosso país, está bem quando existe uma parcela considerável da nossa população que não tem o que comer. Ou seja, elas são excluídas de algo que é básico, que é fundamental para a sobrevivência. Então, não é possível que uma sociedade seja saudável, uma sociedade seja justa, quando você tem uma parcela considerável da sua população, ainda que fosse passando fome. Porque essa pessoa está excluída daquilo que é básico. Então, nós, enquanto sociedade, nós temos uma responsabilidade, né? Nós somos corresponsáveis pela fome. Então, a gente pode muito bem apontar diversos culpados. Vocês sabem que, né, não é difícil fazer isso. Agora, nós somos corresponsáveis por esse mundo que nós estamos construindo ou fazendo parte da construção desse mundo, às vezes de forma negligente. Então, por isso que a justiça restaurativa, ela dá de frente com a ideia de desigualdade. Porque a desigualdade, ela é uma forma de exclusão.
Então, não é possível falarmos de justiça restaurativa sem entendermos que existem processos de exclusão social que estão em curso e que são motivados, muitas vezes, pelo próprio sistema, né, econômico e político. Se hoje a gente está perdendo, quer dizer, hoje não, a gente já está perdendo desde, pelo menos aqui no Brasil, se a gente puder situar historicamente, desde 1500, nós estamos perdendo o senso de comunidade. O senso de comunidade, o senso de pertencimento. Eu ouvi na segunda-feira a entrevista do Ailton Krenak no Roda Viva, que eu recomendo a todos e a todas, que aquilo ali é sensacional, aquela fala dele, justamente quando ele diz assim, o ser humano está comendo o mundo, está destruindo o mundo, achando que a hora que tudo aqui der errado, ele vai para outro, vai para Marte, ele vai para a Lua, ele vai colonizar outro planeta. Quer dizer, a lógica nossa é essa, a gente vai destruindo, porque depois, se tudo der errado, a gente vai para outro canto, sabe? É uma lógica perversa, uma lógica que a gente não está conseguindo se atentar para os prejuízos, para os males. E assim, a gente acha que vai destruir o planeta, achando que não é parte do planeta, achando que nós não estamos nos destruindo com a destruição que a gente causa para o outro. Então, é essa visão profunda, essa ecologia profunda, uma ecologia que ela é algo quase que uma transcendência, né? Algo quase como no plano da transcendência. É essa ecologia profunda que a gente precisa aprender, que tudo é um, tudo afeta tudo, né? E tudo muda. A gente vai pegar os princípios do holismo, né? Então, tudo muda, tudo afeta tudo, e tudo é um todo. Então, quer dizer, é essa ecologia profunda que a gente precisa resgatar, e a justiça restaurativa, ela diz. Por quê? Porque se a gente se colocar a parte da terra, da natureza, se a gente se colocar acima da natureza dos outros seres, se a gente se colocar, a gente está excluindo, e a exclusão, ela causa dano. Né? Ela fere o senso profundo de pertencimento de comunidade. E é bem isso, só te cortando, é bem isso que o xamanismo ele trabalha. Ele trabalha, uma das ancestralidades nossa, é a natureza também, né? Tudo ligado, né? E a gente perdeu isso, perdemos, e ele fala assim, nós estamos perdidos, a gente nem sabe quem a gente é, né? Porque nós se perdemos muito. Exatamente, e não é à toa que a justiça restaurativa ela vai mergulhar e vai buscar de alguma forma resgatar alguns princípios ancestrais de comunidades de povos originários, né, seja aqui ou em outros lugares da Nova Zelândia, no Canadá, enfim, ele vai procurar as práticas desses povos povos de primeira nação, né, ou de primeiras nações, resgatando isso que a justiça restaurativa vai encontrar o sentido para a gente alterar a nossa percepção, a nossa visão de mundo atual, que é nociva, né, de certa forma, para nós mesmos. O Ricardo levantou a mão? Vamos lá, Ricardo. Então, bom, você falou logo no início da sua fala, né, que o vídeo está sendo gravado e que se a gente falar de algumas questões pessoais vai ser cortado e tal. Então, eu já parto do pressuposto de que quando eu falo, eu já estou sendo gravado, filmado e vigiado. Até porque hoje quase todos os espaços da onde a gente circula tem câmera, tem um celular te gravando, enfim, alguém está te fotografando. Eu acho que cada vez a gente caminha mais para uma sociedade em que a gente está sendo filmado, gravado, fotografado a todo momento, né? Isso desde a escola, na rua, né? Aqui o meu vizinho que construiu uma oficina mecânica já colocou uma filmadora que pega toda a rua, quase que o quarteirão inteiro. Então, a gente vive cada vez mais nesses espaços de Big Brother, vamos pensar assim, né? E o que me lembra muito o filme também, O Show de Truman. Né? Então, eu já parto do pressuposto que quando eu estou falando, é uma coisa que já é pública, né? Mesmo que seja um espaço onde as pessoas tentam encontrar uma plataforma onde a pessoa, porque vamos pegar essa plataforma para que não haja um vazamento, não sei o quê. Eu falei, não, gente, o vazamento tem, então você já tem que partir do pressuposto que você está sendo filmado. Até um aluno, quantas vezes alunos na sala de aula não ligavam o celular
e colocava o celular embaixo da mochila e estavam filmando a nossa aula, o professor, eles tinham um ranking dos professores mais filmados na escola, né? Quem era o mais filmado, então isso criou todo um bafafá, mas, enfim. Então, isso, eu acho que, não, acho que a gente já tem que começar a aprender a lidar com isso, porque parece que isso é inevitável, né? Que mais? Então, na justiça restaurativa, que é uma coisa que você leu aí, a questão do narrar a história, né? Daqueles que sofreram, que foram vítimas, isso é uma coisa muito importante, da escuta. E, então, essa questão da escuta, ela é muito importante na justiça restaurativa. Eu quero falar que há mais ou menos 5, 6 anos atrás, eu estava, nas minhas aulas de sociologia, eu trabalhava com sexualidade, com a temática de sexualidade, diversidade sexual, e, enfim, trabalhava com temas DST, todas as temáticas das minhas aulas de sociologia para o ensino médio. E, para minha surpresa, eu fui praticamente barrado por um diretor, que me disse, mesmo eu tendo formado em geografia, mesmo eu tendo feito uma complementação em sociologia na Unicamp, eu fui barrado por um diretor dizendo que eu não tinha condições de trabalhar com sexualidade com os meus alunos, com educação e sexualidade. E eu fiquei praticamente imobilizado, até porque os alunos estavam gostando muito dessas temáticas, né? Mas aí eu falei, bom, esse diretor está me provocando, e ele estava, de alguma maneira, me perseguindo, eu falei, bom, na verdade, eu vou procurar me aprofundar mais nessa temática. Eu sei que eu tenho condições de trabalhar essa temática, mas vou me aprofundar mais, até porque eu estou vendo muito casos de bullying com relação à sexualidade na escola, né? Casos de homofobia, transfobia, enfim, lesbofobia. Então eu falei, bom, e muitas vezes eu não sabia muito se eu estava intervindo como professor da maneira mais correta possível. E aí eu falei, preciso procurar um grupo para estudar isso, e há 6 anos atrás eu encontrei o NEGTS, né, um núcleo de estudos de gênero, diferenças e sexualidades, na UFSCar, coordenada pela professora Viviane Mendonça, né, do qual o Rafael também faz parte, inclusive a Viviane agora é orientadora do Rafael no mestrado. Enfim, e fui estudar a questão de gênero, de diferenças e sexualidades. E eu tenho, de maneira geral, estudado as histórias de vida de homossexuais, né? Tenho feito esse estudo, e eu queria compartilhar com vocês aqui uma história que me deixou muito, muito tocado. Lógico que as histórias de vida da população LGBT sempre é muito carregada de drama, de traumas, né? Mas tem uma história aqui que eu preciso compartilhar com vocês, porque me tocou demais, e eu sei que eu estou aqui com assistentes sociais, com psicólogos, com psicólogas, com professores e com professoras que lidam e podem lidar com essa temática, porque essa questão do bullying com relação à sexualidade, ela literalmente explode na escola, e a gente vive num contexto em que os professores e professoras, de alguma maneira, estão amordaçados e não podem discutir gênero e sexualidade na escola. Mas a questão do bullying está muito forte, não só aqui no nosso estado, mas em vários lugares, inclusive do Brasil. Bom, rapidamente, é a história de um rapaz, não vou falar o nome, claro, né, que sofria muito bullying na escola, do ensino fundamental ao ensino médio, né? Ele era extremamente violentado verbalmente, mas ele também sofria agressões físicas, a ponto de que ele era proibido de entrar no banheiro da escola, por ter, enfim, como que fala, por ter as condições da homossexualidade, né? Porque nem ele sabia direito que ele era gay e tal. E ele era agredido no banheiro, se ele entrasse, ele quase foi estuprado no banheiro da escola, né? Então ele literalmente parou de ir ao banheiro da escola, né? Isso, inclusive, durou todo o ensino médio.
e ele teve, inclusive, desenvolveu uma infecção urinária gravíssima. Enfim, esse rapaz, ele tinha um pai alcoólatra, né? Esse pai alcoólatra, um dia foi no bar, o amigo desse pai falou, olha, teu filho é gay. E aí ele chegou na casa e falou para o filho, que na época era adolescente, falou para ele assim, ó, eu vou te matar. E o menino achou que aquilo era uma brincadeira, e realmente o pai pegou a cinta, enrolou no pescoço dele e queria enforcar ele e matar ele. Aí nisso o tio chegou para apartar a briga, o próprio pai, que estava alcoolizado, pegou uma faca e cortou o tio do rapaz. Bom, aí esse mesmo rapaz se tornou professor, e ele dando aula, né, e ele tem as características de um professor homossexual, um aluno muito irritado, enfim, com a condição desse professor, levantou e tentou esfaquear esse professor, simplesmente pelo fato por ele achar que o professor era homossexual, porque o professor não se assumiu em nenhum momento. Aí foi uma situação extremamente complicada. Esse aluno, depois de 3 anos, ele tentou esfaquear esse professor, deixou uma carta dizendo que era homossexual e se suicidou. Bom, aí esse caso, evidentemente, foi parar para a diretora da escola, para o dirigente de ensino da época, e o dirigente de ensino deu como resposta para esse professor que ele deixasse de ter trejeitos de mulher e que ele fosse realmente homem, que é por isso que ele sofreu essa tentativa de ser esfaqueado, porque ele tinha trejeitos femininos. Então, para você ver a violência do próprio dirigente de ensino e a diretora também junto com esse dirigente de ensino, né, culpando o próprio professor. Depois, ainda, um outro fato me marcou muito na história de vida desse rapaz. Ele foi pegar carona com o pai, de um amigo do pai dele, e esse amigo do pai sacou uma arma e disse para ele que para ele tirar a roupa, e ele foi estuprado por esse amigo do próprio pai com uma arma na cabeça, né? E ele não pôde falar nada para o pai, porque o pai também não aceitava a condição do filho, né? Enfim, então essa é um pouco uma história do que acontece, né? Que a gente tem que estar o que acontece, principalmente na escola, né? E que a gente tem que estar muito atento, mesmo diante desse contexto de proibição de se falar em sexualidade, de se falar em gênero, em debater gênero na escola, porque isso causa traumas horríveis na pessoa, e, enfim, pode causar bloqueios enormes. Então, eu acho que a gente, que é professor, que é professora, né, todos nós que lidamos de alguma maneira com gente, temos que estar muito, muito atentos com essas questões de bullying no que se refere à sexualidade, a LGBTfobia na nossa sociedade e nas escolas, né, com os nossos adolescentes, nossos jovens. Por isso que eu estou compartilhando com vocês essa história, tá bom? Obrigado, gente. Tá certo. Só retomando essa questão, né, de que toda fala é uma fala pública, né, que você traz, Ricardo, de fato, mas as pessoas também, minimamente, precisam poder escolher se elas querem que essa fala seja postada numa rede social ou não. Então, por esse sentido que eu falei, né, a fala é realmente pública, se a gente fala, o nosso celular capta, coloca coisas pra gente, e a gente, daqui a pouco, tá vendo as coisas que a gente falou aqui, né, propagandas do que a gente falou aqui. Então, isso é fato, né, a nossa fala está sendo captada e cooptada a todo instante pela tecnologia. Eu acho que nós vivemos realmente num grande Big Brother, 1984 é agora, e Show de Truman, tudo isso que você coloca, mas eu como psicólogo, eu gostaria de ouvir, né, o aval das pessoas, se elas querem que uma fala delas, pessoal, seja postada numa rede social nossa. Então, foi nesse sentido que eu coloquei isso, né, eu né, quero ouvir se a pessoa tiver afim, né, ou não.
Quero saber se essa pessoa, porque ao contrário dos sistemas de tecnologia que não respeitam a nossa privacidade, a partir do momento que eu ouço você dizer uma privacidade, eu sou corresponsável por aquilo que eu estou ouvindo e eu preciso saber o que eu vou fazer com isso, né? E não expor. Então, é nesse sentido que eu coloquei essa questão da fala. Então, a gente pode continuar falando aquilo que é pessoal, que é nosso, né? Porque o pessoal é muito importante, não tem como a gente falar de justiça restaurativa assim, a gente não tocar na nossa história de vida, naquilo que nos toca, nos afeta, mas aqui a gente vai ter esse cuidado aí, e aí as pessoas decidem como que a gente vai manejar daí esses relatos pessoais, tá bom? Agora você traz uma questão. Eu coloquei essa fala, isso é ser uma consideração minha, né? É uma análise minha. Evidente que eu concordo com o que você falou, que é extremamente válido, né, a cortar coisas pessoais, né? Eu tô falando assim que a partir de um momento que eu comecei a ser vigiado a todo momento, eu sempre procuro fazer falas em que essas falas possam ser divulgadas, mas isso com relação a eu, Ricardo. Evidente que eu respeito a pessoalidade, a intimidade dos colegas, então, o que você está fazendo de cortar as coisas mais íntimas é extremamente válido, pelo contrário, eu estou só fazendo um exercício no sentido de que nós estamos cada vez mais caminhando por uma sociedade em que tudo na nossa vida vai acabar, tá extremamente exposto, né? Então, é um pouco nesse sentido, está tudo sendo muito vigiado, né? Então, como falar dentro de uma sociedade que a todo momento está te filmando, está te gravando, você está sendo vigiado por câmeras, enfim, por esses objetos técnicos, e também vigiado por colegas dentro da própria instituição, né? É isso. Eu acho que o Byung-Chul Han coloca uma questão muito importante. Nós avançamos no panóptico, né? Se antes a gente tinha a vigilância que era externa, hoje nós nos vigiamos. Nós reproduzimos a vigilância, né? E aí eu acho que essa é uma questão para a gente pensar. Na justiça restaurativa não cabe a gente apenas achar responsabilidade de fora. O quanto nós também colaboramos para um sistema de hipervigilância do outro. Nós também fazemos isso, por mais que a gente se coloque na outra ponta da situação. Então, é o quanto que nós continuamos reproduzindo esse sistema de hipervigilância da vida do outro, né, reforçando esse sistema de coisas que está aí. Então, há uma corresponsabilidade da nossa parte, eu não sei em que medida, mas eu acho que é uma questão que eu coloco para a gente poder pensar, porque nós somos a todo momento instados a viver essa hipervigilância, de alguma medida, de alguma forma. Né? Então, mas eu concordo também plenamente com você, eu acho que a gente precisa cada dia mais entender que toda fala nossa, em cada espaço que nós habitamos, ela já está pública, ela já é pública, ela já está violada, de certa forma, né? Então, só retomando essa questão que você traz, a questão do bullying, antes da Araceli falar, que eu estou vendo que a Araceli está querendo falar, mas eu queria falar essa questão justamente, né, do bullying com relação à sexualidade, e a gente está vendo rolar, né, na Câmara, na Alesp, né, na verdade, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma outra lei para novamente proibir o improibível, né, que é a expressão da sexualidade das pessoas, a vivência da sexualidade. Cada dia nós estamos caminhando para um mundo que quer nos enquadrar numa binaridade, né? E não é só com relação ao gênero, não. Acho que ela também é com relação à vida. Só pode existir bom e mal. Você tem que viver na dualidade, no dualismo, nos opostos, na polaridade, na polarização, e a gente não consegue, é impossível para as pessoas que têm uma perspectiva de vida que é única, que deve se sobrepor aos outros, é impossível para eles pensarem em um mundo plural. E aí eu retomo de novo essa ideia do que eu estava falando do Ailton Krenak, na entrevista da segunda-feira no Roda Viva, que ele disse assim, para mim, quanto mais gêneros puderem existir, quanto mais espécies puderem existir, quanto mais mundos puderem existir, melhor. Agora, o que me choca é realmente ver que as pessoas querem caminhar para um mundo que seja de um jeito só. Apenas uma visão de mundo, apenas uma lógica, apenas uma norma, né? E não consegue conviver com a multidimensão da vida, com a pluralidade da vida, né? Que basta a gente olhar para
para fora da nossa janela, que a gente vai ver o quanto de vida que existe, e quanto que é a diversidade, a pluralidade, né? Infelizmente, ainda existe uma tentativa de colonização da alma do outro. A gente está sempre vivendo o neocolonialismo. Não é só o colonialismo de territórios, não. É o colonialismo da alma alheia. A pessoa tem que acreditar no Deus que eu acredito, tem que praticar a sexualidade que eu pratico, porque eu sou o padrão, a régua para medir o mundo. Então, essa visão de mundo unívoca, essa visão ocidental, né, que universaliza o que é certo, o que é hegemônico e obriga o outro a fazer o mesmo, né? Obriga o outro a ser igual, idêntico, que não reconhece a importância da diversidade de opinião, de pensamento, de vivência, enfim. Então, é contra esta lógica, eu acho, não sei, eu tenho para mim que é contra essa lógica do mundo de um jeito só, único, né? Que só pode seguir uma lógica, é contra isso que a justiça restaurativa também, nos seus pressupostos, nos seus princípios, seus valores, ela está contra isso que ela está se colocando, né? É contra esse paradigma, que aí precisa punir a sexualidade do outro. Então, né? Se não é do jeito que eu quero, eu tenho que achar um jeito de criar lei, como se a lei ela fosse suficiente, como nós estamos falando aqui. A lei ela não dá conta de lidar com alguns afetos. Simplesmente pelo padrão da lei, ela não dá conta. Você não pode obrigar um pai a amar um filho e não matar o filho pela lei. Quer dizer, você pode até colocar lei, mas isso não impede que isso não aconteça, justamente porque a lei ela não controla afeto, né? Então, é melhor a gente mexer na dimensão do afeto do que só mexer nos dispositivos legais, né? Eu acho que uma coisa não anula a outra, mas a gente não pode achar que criar uma lei vai impedir as pessoas de existirem, né? Agora, o que pode acontecer é que as pessoas utilizem essa lei como justificativa para matar, para destruir o outro, para anular, cancelar o outro. Então, algo para a gente pensar. Então, na nossa fila aqui, eu tenho a Araci, a Inês querendo falar, e a Adriana. A Adriana antes da Inês, inclusive. Tá? Então, Araci, fica à vontade se você quiser falar. Assim, com tudo isso aí, despertou em mim um impacto muito grande, né? Porque até então eu trabalho com esses alunos, Ricardo já esteve lá comigo, colaborou bastante com o meu trabalho dentro da escola, mas a verdade é essa, é crua e nua. Somos impedidos, muitas vezes, de tomar outros perfis que não sejam aceitos pela direção. Aí eu vejo isso, um grave problema, o autoritarismo. A pessoa que é eternamente fechada para outros momentos, outras ideias. Então, eu acho que é um fator muito grave. O autoritarismo é muito grave. E como chegar nesse aluno? Como deixar com que esse aluno, com que essa pessoa se abra, possa falar o que ela está sentindo? Então, isso é muito triste, porque muitas vezes a gente conduzia toda essa situação para chegar lá no ponto X, né, Ricardo? E não podíamos. Então, infelizmente, eu acho que o autoritarismo, vamos dizer, dentro da escola, tá? Vou ser bem clara, dentro da escola, atrapalha bastante a justiça restaurativa. É essa a minha visão. Ótimo. E aí você traz um ponto que é extremamente importante. A gente vê muitas escolas querendo adotar a justiça restaurativa como algo, uma prática dentro da escola, e uma das coisas que a gente tem ouvido bastante do Tribunal de Justiça, principalmente do Dr. Egberto Benito, é o seguinte: não dá para a escola simplesmente ser uma hospedeira da justiça restaurativa. Se ela quiser utilizar a justiça restaurativa, ela tem que sair dessa condição de hospedeira. Ela precisa passar por uma mudança, uma transformação estrutural, que vai desde a gestão, a direção e a todas as pessoas que estão envolvidas. Por isso que quando a gente começou a fazer um processo circular numa determinada escola, eu, Adriano, Ricardo, aqui em Itapetininga, nós propusemos como método, primeiro, conversar com todos os níveis da escola, antes de chegar nos alunos.
Porque, em geral, pensa-se que é apenas para o aluno a justiça restaurativa, enquanto o autoritarismo se mantém na conduta de todos, porque nós somos realmente, você coloca uma questão aí que é muito grave, violentos e autoritários, temos uma cultura extremamente autoritária, né? Acho que a Marilena Chauí tem um livro falando sobre a violência, né, na cultura brasileira, quanto nós somos violentos. A gente não aceita isso, né? A gente coloca a violência para fora, no outro, né? Tá sempre o inferno são os outros, já dizia o Sartre, né? O inferno é sempre o outro, a gente nunca é o inferno. E aí é muito fácil cair nesse discurso dentro da esfera escolar de que é o aluno que precisa da justiça restaurativa. Quando esse aluno convive, às vezes, com o autoritarismo de uma pessoa que está no cargo, né? Eu não sei hoje como chama, mas que está responsável por cuidar dos alunos, que a gente chamava antigamente de inspetora, né? Até eu falava que era inspetor ou inspetora, que espetava a gente, parece que vinha com uma coisa para espetar a gente, assim. Então, quer dizer, a gente vive essa reprodução do autoritarismo no âmbito escolar. Então, não basta levarmos a justiça restaurativa para uma escola. Eu sempre bato nessa tecla, vou morrer falando, que a escola não pode ser uma hospedeira da justiça restaurativa, assim como nenhuma instituição pode ser uma hospedeira. O CRAS, o CREAS, para onde a gente levar a justiça restaurativa, essa instituição não pode ser uma hospedeira da justiça restaurativa, ela precisa transformar-se a partir das suas bases, da sua estrutura. É preciso que todo mundo ali entenda a justiça restaurativa como um princípio, como uma visão de mundo e ponha em prática essa visão de mundo desde o seu plano político-pedagógico, se a gente pensar na questão da escola. O plano político-pedagógico precisa prever metodologias restaurativas de resolução de conflitos e de gestão democrática da escola, principalmente por meio de assembleias, por meio de estruturas, de recursos e estratégias que são menos hierárquicos possíveis. Então, se a escola não fizer essa transformação que passa, inclusive, pela sua política educacional, pelo seu projeto político-pedagógico, não incorporar e não encampar a justiça restaurativa como uma visão de mundo que passa por todos os âmbitos daquela escola, seja na secretaria, no âmbito do pessoal da limpeza, de quem está servindo a merenda, e quem está, os alunos, os professores, a gestão, a coordenação. Todo mundo precisa viver a justiça restaurativa, não basta ser um hospedeiro da justiça restaurativa na escola. E aí eu já passo a palavra para a Adriana. Com relação à edição do grupo, dos vídeos, na verdade, a gente entende que a gente está num grupo. Esse grupo é produzido, né, pela Justiça Restaurativa de Itapetininga. Então, quando a gente fala que é para todo mundo ficar à vontade, falar o que quer, realmente é para ficar à vontade, falar o que está sentindo, o que está pensando, e na hora da edição a gente vai levar em consideração que é um vídeo do grupo da Justiça Restaurativa de Itapetininga, então a gente tem, assim, uma responsabilidade muito grande pelo que a gente vai colocar no público. Então, assim, vai ser visto com muita parcimônia e conversa também na hora da edição. A gente está sempre conversando com o Rafael e conversa para ver realmente para sair tudo dentro, né, como o Ricardo falou, na sociedade tem que ser, não sei a palavra exatamente adequada, mas tem que estar dentro aí dos padrões, seja previsto de acordo com o núcleo de justiça restaurativa, né? Então, assim, é somente um pouco mais nesse cuidado que a gente faz na edição de vídeo. É por isso que a gente fala mesmo para todo mundo ficar à vontade, falar o que acha, o que pensa, não ter medo de errar ou falar alguma coisa. Eu mesmo, porque todo mundo também está num processo de aprendizagem aqui, todo mundo está. Então, é somente nesse cuidado. E aí, eu acho que a gente tinha que ter falado isso também no início do vídeo, a gente nem falou. Para quem a gente tem as nossas redes sociais, né? Tem o Facebook, tem o Instagram. Então, assim, a gente pede para, se você não quiser, né, que a sua imagem seja divulgada, a gente pede para não utilizar a câmera, porque a gente, né, vai publicar no Facebook, vai publicar no Instagram, até para a gente divulgar o nosso trabalho e também chamar mais pessoas para participar do grupo. Então, porque a gente sempre, é bom a gente falar isso.
Mas com relação a falar no grupo, gente, para ficar realmente bem à vontade, e na hora da edição e tal, a gente está bem em conversa com o Rafael, conversando direitinho para sair, né, mesmo uma fala legal do grupo de justiça restaurativa, tá bom? Era só isso. E assim, uma coisa que eu coloco, né, o grupo está aberto, todo mundo pode participar, então, assim, a fala não está proibida, né, então todo mundo pode também dizer o que pensa, o que, né, aqui está aberto, por isso que todo mundo não tem filtro para participar. Então, o que a gente está falando aqui, dizendo aqui, é coisa que a gente realmente, todo mundo pode dizer, falar e compartilhar, apenas realmente no momento da edição eu vou checar com quem tiver as falas, né, que a gente reconhece que tem uma questão mais pessoal e tudo mais, a gente vai perguntar se a pessoa quer deixar, né, essa fala, se quer que a gente recorte justamente por isso. E também, lembrando, acho que a Adriana lembra bem, que a gente representa também outras instituições. Eu não estou aqui como Rafael apenas, né? Então, o Núcleo de Justiça Restaurativa de Itapetininga tem uma responsabilidade institucional também. A gente está em parceria com o Tribunal de Justiça, com a Secretaria de Promoção Social, outras instituições que, né, que a gente também preza por esse cuidado também, para não, de alguma forma, não criar um conflito, né, com essas instituições, né? Mais ou menos isso. Tá bom? Não só não criar conflitos, né? Na verdade, é isso, é essa responsabilidade, né? Acho que cada instituição aí que está parceira nossa, a gente tem mais responsabilidade ainda quando a gente tem parceria, né? Porque a gente tem que também entender e colaborar com a perspectiva do outro também. É isso, gente. Não sei se mais alguém quer falar, quer dizer alguma questão aí, para a gente tocar o barco, nossa leitura. Bom, então eu vou continuar aqui a leitura, tá? Falta bem pouco para a gente encerrar esse primeiro capítulo, e aí a gente consegue pelo menos fechar esse primeiro capítulo hoje, né? A gente não está com essa pressa, né, de ler, mas eu acho que seria importante, falta muito pouco, então eu vou continuar a leitura, e aí a gente vê se a gente consegue chegar até o fim do capítulo. Bom, a página 30, né? Ofensores, aqueles que causaram danos. O segundo maior foco de preocupação que deu origem à justiça restaurativa é assegurar que aqueles que causaram dano assumam a responsabilidade. O sistema de justiça penal se preocupa com responsabilizar os ofensores, mas isso significa garantir que recebam a punição que merecem. O processo dificilmente estimula o ofensor a compreender as consequências de seus atos ou desenvolver empatia em relação à vítima. Pelo contrário, o jogo adversarial exige que o ofensor defenda os próprios interesses. Aquele que ofendeu é desestimulado a reconhecer sua responsabilidade e tem poucas oportunidades de agir concretamente de modo responsável. De fato, o risco de sentenças longas de aprisionamento desestimula o ofensor a falar a verdade. As estratégias neutralizadoras, estereótipos e racionalizações que os ofensores adotam para se distanciarem das pessoas que agrediram nunca são questionadas. Assim, infelizmente, o senso de alienação social do ofensor só aumenta ao passar pelo processo penal e pela experiência prisional. Com frequência, sentem-se vítimas do sistema e da sociedade. Por vários motivos, esse processo tende a desestimular a responsabilidade e a empatia por parte daquele que praticou a ofensa. A justiça restaurativa tem promovido a conscientização sobre os limites e subprodutos negativos da punição. Mais do que isto, vem sustentando que a punição não constitui real responsabilização. A verdadeira responsabilidade consiste em olhar de frente para os atos que praticamos. Significa estimular aquele que causou o dano e compreender o impacto do seu comportamento, os males que causou, e instigá-lo a adotar medidas para corrigir tudo o que for possível. Argumenta-se que esse tipo de responsabilidade é melhor para aqueles que foram vitimados, aqueles que causaram dano e também para a sociedade. Além de sua responsabilidade para com as vítimas e a comunidade, aquele que causou o dano tem outras necessidades. Dentro dos parâmetros da justiça restaurativa, se queremos que assuma suas responsabilidades, mude de comportamento, torne-se um membro que contribua para a comunidade, devemos também considerar suas necessidades. O assunto ultrapassa o escopo deste livro, mas as seguintes sugestões esboçam o necessário.
Aqueles que causaram um dano precisam que a justiça lhes ofereça 1. Responsabilização que a. Cuide dos danos resultantes, B. Estimule a empatia e a responsabilidade e C. Transforme a vergonha. 2. Estímulo para a experiência de transformação pessoal, incluindo a. Cura dos males que contribuíram para o comportamento lesivo, abrangendo os traumas pessoais e históricos. B. Oportunidades de tratamento para dependências e outros problemas. E C. Aprimoramento de competências pessoais. 3. Estímulo e apoio para a reintegração à comunidade. 4. Para alguns, detenção, ao menos temporária. Então, esse aspecto eu acho interessante, né, que ele está trazendo para a gente também a necessidade daqueles que causaram o dano, né? Então, uma das coisas que sempre me marcou na justiça restaurativa, eu acho que é essa ideia, porque assim, nós vivemos um sistema que reproduz a ideia da culpa, né? Então, a culpa, a punição, só que a culpa e a punição, elas não necessariamente elas despertam para a responsabilidade. Então, quando você bate na culpa, na ideia da culpa, você é culpado, quer dizer, isso não necessariamente faz com que a pessoa tenha a ideia da responsabilidade pelo ato praticado. A culpa, ela é desresponsabilizante. Então, ao invés de fazer com que a pessoa tenha consciência da consequência lesiva daquele ato causado, a culpa só faz com que, muitas vezes, ela sinta vergonha. É por isso que, muitas vezes, para nós, é mais fácil dizer que não fez do que fez alguma coisa errada. Porque nós não trabalhamos com a ideia da responsabilidade, nós trabalhamos com a ideia da culpa. E a culpa gera o quê? Se você fez tal coisa, se você foi culpado de tal coisa, o que você vai ter como resposta? Punição. Então, esse esquema, né, entre a culpa e a punição, essa forma como isso é amarrado ao sistema de justiça, né, na justiça tradicional, ele faz com que as pessoas não queiram assumir a culpa de algo que fez, ou que fizeram, né, e que também não se responsabilizam, porque se eu digo que eu fiz, se eu assumo a culpa, eu automaticamente estou assumindo também a punição. Então, veja, aí não sou também levado, se eu for um ofensor, eu não sou levado em consideração nas necessidades, nas coisas que me levaram a fazer. Eu também não vou ser reconhecido nas minhas necessidades. Então, a culpa, ela desresponsabiliza e ela não cria, né, essa percepção. Aí são várias coisas que eu acho que ele traz aqui, que eu acho muito importante, né? Aqueles que causaram dano precisam que a justiça lhes ofereça. Então, aí a responsabilização. Se não houver responsabilização, não há um estímulo também para a pessoa de mudar a atitude dela. Então, simplesmente trancafiar na cadeia, né? Como a gente vê, o nosso sistema prisional está abarrotado, né? Eu acho que já está no terceiro lugar, né? Terceiro lugar como um país que mais aprisiona pessoas. E assim, encarcerar em massa não significa ressocializar, né? Mas o discurso é um discurso de ressocializar. Por que é o discurso de ressocializar? Olha o nome que a gente utiliza para o nosso sistema prisional, penitenciário, que a pessoa vai se penitenciar, ela vai, a partir de uma punição, pensar, né? A ideia principal é essa, né? A partir de uma punição, ela vai pensar no que ela fez de errado, mas ela não tem contato com quem sofreu o dano, ela muitas vezes não consegue se responsabilizar, porque ela não quer pagar uma punição por uma punição. Enfim, você vai retroalimentando um sistema que só vai cada dia mais aumentando, não tem uma diminuição, não tem por exemplo, a reincidência no sistema prisional é muito grande. Então, a pessoa passa pelo sistema prisional, né, passa pela penitenciária, ela não consegue se penitenciar, porque eu acho que aí tem uma fala que é carregada numa questão religiosa também, né, da penitência. Então, assim, ela não consegue se penitenciar e aí ela volta a fazer de novo. Por quê? Porque ela não entendeu quanto que aquilo que ela fez produziu um prejuízo ao outro e também a ela. Entendeu? Porque ela também, de certa forma, tem um prejuízo que não é percebido, né? Prejuízo, muitas vezes, até na sua própria humanidade, né?
essa questão de colocar-se no lugar do outro, né, que é muito falado hoje, está muito em voga a questão da empatia, né, mas a empatia não é uma palavra que a gente usa porque é bonito no vocabulário. A empatia, ela é uma atitude, né, a empatia é uma atitude. Acho que, antes de qualquer coisa, eu sempre digo, a empatia e o cuidado são atitudes. Não dá para você discursar sobre a empatia, porque, né, a gente vê aí os livros de autoajuda aqui, e agora de coach também, que estão nessa linha da empatia. É muito bonito falar gratidão, empatia, tem as palavras gatilho, né? Então, a gente nem sabe por que está dizendo, e nem, de fato, a nossa existência, ela não na prática, ela não é coerente com isso. Mas é muito importante que a gente faça da empatia uma atitude. E ela só é despertada justamente por um processo de reconhecimento das necessidades, né? Então, eu só consigo reconhecer a necessidade do outro se eu também tenho as minhas necessidades reconhecidas, se eu também posso ter acesso às minhas necessidades, se eu também posso, pelo menos, dizer das minhas necessidades, né? A gente sabe que nem todas as necessidades vão ser satisfeitas numa sociedade como a nossa, uma sociedade extremamente desigual. Então, nem toda necessidade ela é possível de ser satisfeita. Também a gente tem que reconhecer isso, né? Até o Freud chamava do princípio da realidade. Nós temos o princípio do prazer e o princípio da realidade, né? Mas, pelo menos, poder dizer da necessidade, ser ouvido, eu acho que isso desperta em nós, cria em nós um espaço para a gente ser empático. Enfim, eu acho que são as questões que eu destaco aí. E ele não... né, novamente, ele não exclui a ideia da detenção, tá? Ele não a gente não pode chamar o Howard Zehr de um abolicionista penal, né? Porque existem muitos abolicionistas que de fato, acreditam no fim das prisões. E não é o caso do Howard Zehr. A gente viu desde o começo do livro, ele acha que ainda é necessário manter esse sistema, né, essa lógica. Então, mas existem outras pessoas que tem um outro caminho contrário nessa discussão, tá? Ele não é um abolicionista, ele considera também que é possível, e talvez necessário, uma detenção temporária. É um ponto aí para a gente discutir, a gente pode concordar ou não, né? Aqui não é um dogma, né? Dentro da justiça restaurativa é essa questão. Eu vi que entrou mais gente aqui, não sei se a Lucy está com a gente, parece que a Lucy tinha pedido para entrar, mas não estou conseguindo ver se a Lucy está com a gente aqui. Não sei se vocês estão vendo, não sei, eu clico em permitir aqui, e aí a permissão demora para entrar. Mas, enfim. Então, eu vou dar continuidade, se ninguém tiver alguma coisa para acrescentar. Tá fechado o seu áudio. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, Felipe. Então, alguém quer ler? Alguém gostaria de ler a parte da comunidade? Falta um pouquinho para a gente encerrar. Isso que eu vou entender isso como não, então eu vou ler aqui. Comunidade. Os membros da comunidade têm necessidades advindas do crime e também papéis a desempenhar. Defensores da justiça restaurativa, como o antigo juiz Barry Stewart e Kay Prentice, argumentam que quando o Estado assume o lugar do cidadão, isso termina por enfraquecer nosso sentido comunitário. As comunidades sofrem o impacto do crime e, em muitos casos, deveriam ser consideradas partes interessadas, pois são vítimas secundárias. As comunidades também podem ter responsabilidades em relação às vítimas, aos ofensores e aos seus próprios membros. Quando a comunidade se envolve com o processo, poderá iniciar um fórum para discutir essas questões, atividade que vai, ao mesmo tempo, fortalecer a própria comunidade. Este assunto é igualmente muito vasto. Os itens a seguir sugerem algumas áreas que merecem atenção. As comunidades precisam que a justiça restaurativa ofereça 1. Atenção às suas preocupações enquanto vítimas. 2. Oportunidades para construir um senso comunitário de responsabilidade mútua.
3, oportunidade e encorajamento para assumir suas obrigações em favor do bem-estar de seus membros, inclusive daqueles que foram prejudicados e dos que causaram dano, e fomento das condições que promovam comunidades saudáveis. Muito mais poderia ser dito, de fato foi, sobre quem são as partes envolvidas em um crime e suas necessidades e papéis. Contudo, as questões básicas esboçadas acima, quanto às necessidades e aos papéis desempenhados por vítimas, ofensores e membros da comunidade, continuam a oferecer o foco central, tanto para a teoria quanto para a prática da justiça restaurativa. Em resumo, os serviços do sistema de justiça criminal ou penal estão centrados nos ofensores na aplicação do castigo e garantem que eles recebam o que merecem. A justiça restaurativa está mais centrada nas necessidades dos prejudicados, dos que causaram dano e das comunidades onde a situação ocorreu. Acho que isso aqui fecha, né? O que é a justiça restaurativa e o que é a proposta da justiça restaurativa. Então, enquanto o sistema penal e criminal, a justiça criminal está preocupada com a aplicação da pena, e geralmente para tentar ser proporcional ao dano praticado, porque essas pessoas que praticaram dano merecem, essa que é a ideia básica, né, na concepção tradicional da justiça, elas merecem a punição, a justiça restaurativa está no outro polo, qual seja, é justamente de pensar a necessidade dos envolvidos numa situação de dano. Não apenas a vítima, mas também, e não apenas a relação vítima-ofensor, mas também uma relação mais ampla, entendendo a comunidade também como parte desse processo. Então, a justiça restaurativa, ela envolve essas três dimensões, né? Quem sofreu o dano, quem causou o dano, e a comunidade. Se a gente quiser falar de uma outra forma, né, talvez até mais adequada, né, as partes envolvidas em um conflito e também a sociedade como parte mais ampla, que também é afetada. Então, quando há um desequilíbrio nas relações sociais, quando há a prática de um crime, não é apenas a vítima e o ofensor que estão envolvidos, né? Mas também a sociedade como um todo tem o seu tecido social, de certa forma, rasgado quando isso acontece. O crime é algo que rompe com o contrato social, né? É algo que rompe com o mínimo que a gente precisa para a gente estabelecer relações de convivência com as outras pessoas. Inclusive, até eu queria, quando a Inês falou mais cedo sobre a questão do quanto que nós estamos numa relação com os outros, né, com os demais, eu lembrei de uma parte do livro, quando Howard Zehr fala, restaurar o quê? O que é que a justiça restaurativa pretende restaurar, né? Aí fala que, na verdade, seria retornar à parte de nós que se relaciona com todas as coisas. Essa talvez seria a tentativa da justiça restaurativa, nos fazer novamente entender a relação profunda que nós temos com as outras coisas, com os outros seres no mundo. Nós temos uma relação com as outras coisas, nós estamos ligados com os outros seres no mundo, e o que a justiça restaurativa pretende, na verdade, é retornar a isso, né, a essa parte de nós que se relaciona com todas as coisas. Então, o que eu gostaria de comentar é isso, né, gente? Acho que já estamos próximo do fim, mas está aberto ainda para quem quiser falar um pouquinho. Eu gostaria só de uns 5 minutos, antes da gente encerrar, falar sobre o nosso novo projeto aqui no Núcleo de Justiça Restaurativa, que é o podcast que nós estamos produzindo. Rafa, eu gostaria aqui de finalizar também a minha participação, trazendo algumas reflexões, principalmente para quem é aí da área do direito, e até para quem não é, mas quando se encontrar com alguém do direito, para ter alguns argumentos também
até de defesa, não só da justiça restaurativa, mas de outros métodos que a gente chama hoje de métodos adequados, de solução de conflitos, né? É assim que o Conselho Nacional de Justiça se posiciona. Hoje nós não falamos mais em métodos alternativos, porque alternativo aqui, né? Há uma coisa. Eu sempre questiono, e em todas as palestras que dou, e cursos, com os meus alunos, eu menciono do quanto nós ficamos na chamada zona de conforto, que nem sempre é confortável, mas é simplesmente porque nós estamos habituados a isso. Hoje, nós temos muitos caminhos, né? A gente fala do sistema multiportas para resolver um determinado conflito, mas ainda optamos pelo judiciário. Veja, a Inês mencionou aqui as constelações familiares. Hoje nós falamos em direito sistêmico, que inclusive em São Paulo tem uma comissão de direito sistêmico. Nós temos a mediação, nós temos a conciliação, que no Brasil não são institutos e temos muitos caminhos, mas optamos ainda pelo tradicional. Temos a justiça restaurativa, temos círculos restaurativos. Então, quando alguém chega para mim, nós já tentamos de tudo para resolver esse conflito, eu pergunto, o que vocês já fizeram? Eu mandei uma mensagem para fulano. Tudo? Diante de todas essas abordagens que estamos trazendo, isso é tudo, né? Então, e aí, Travou aqui para mim. Travou para mim também, não estou conseguindo ouvir a Adriana, não. Está oscilando bastante a conexão lá hoje, né? Só para finalizar. Estou há anos tentando implantar um projeto de mediação escolar em Itapetininga. Tínhamos, inclusive, uma escola interessada em fazer o projeto piloto, mas aí veio a pandemia, nós tivemos que suspender por enquanto. Então, o que eu queria finalizar na minha fala é exatamente essa reflexão de que, quando alguém questionar isso conosco, que a gente diga que existem múltiplas portas, que não tem só um caminho, que não existe só uma resposta, porque somos todos múltiplos. E isso foi o que encontrei aí na justiça restaurativa também como argumento, inclusive, né, para convencer pessoas de que existem outras possibilidades. Quero agradecer a todos vocês, e aqui não vou poder ficar muito tempo, porque eu já tenho uma mediação agendada às 13 horas, e aí eu ainda tenho que preparar algumas coisas, conversar com os mediadores e também almoçar. Mas eu acho que nós já estamos também finalizando, eu fico mais um pouco, mas se eu sair, peço desculpas, que é por essa razão. Agradeço a todos vocês, obrigada, Rafael e Ricardo, aí, que foram parceiros aí desde o início, né, da nossa conversa, e gratidão por conhecer todos vocês. Obrigada, Adriana, pelas fotos, sempre ali mantendo a gente atualizado. Obrigada. Por favor, Ricardo. Então, pessoal, eu queria propor uma sugestão de um filme para a gente analisar, refletir sobre ele, talvez para o próximo encontro, não sei, é uma ideia que eu achei que me tocou muito. É um filme que eu assisti agora, fazia muito tempo que eu queria assistir, e eu achei que esse filme tem muito de geografia, esse filme tem muito de sociologia, esse filme tem muito de psicologia, enfim, é um filme que tem uma densidade muito grande, que é o Coringa. Eu realmente fiquei muito tocado com esse filme, vou assistir novamente, porque eu acho que ele tem muitos detalhes, né? A história de um rapaz que sofre todos os tipos de violência, né? De uma sociedade, né? Violência no trabalho, né? Ele do patrão, é um cara que não consegue, tem muita dificuldade de se conectar com o seu entorno, até porque o seu entorno é muito hostil. Depois ele vai descobrir que ele tem um problema de cabeça devido ao que ele passou na infância também, com o companheiro da mãe, que batia nele, que espancava ele.
né? Ele vai procurar o pai também tem que dar como resposta para ele um tapa na cara. Enfim, ele é um cara que ele faz, eu acho que tem uma cena muito interessante, que quando ele vai fazer, ele tem uma consulta, acho que semanal, periódica, não sei se com uma psicóloga ou com uma assistente social, que o governo daquela cidade parece que banca, e enquanto parece que ele está conversando com aquela psicóloga, com aquela assistente social, ele tem uma conexão interessante ali, né, de ser notado, de ser ouvido, ele está sob medicamentos, e a partir do momento que se rompe aquilo, né, porque o governo não vai mais bancar aquela consulta, que ele não vai ter mais essa assistente social, essa psicóloga, ele não vai ter mais os remédios, parece que o problema psicológico dele vem à flor da pele mesmo, é um cara que sofre muito bullying, e aí começam os assassinatos, né, que ele começa a cometer. Enfim, aí tem toda a situação de convulsão social também da própria cidade, que está completamente degradada, e eu acho que esse filme mereceria uma reflexão nossa, para entender o que é a produção daquele sujeito, né, enfim, fica aí como uma ideia, tá bom? Obrigado. Beleza, eu sou suspeito de falar, né, Ricardo, desse filme que eu gosto bastante, eu assisti com uma assistente social amiga minha, quando a gente ainda ia ao cinema, a gente assistiu esse filme e nós ficamos muito intrigados, saímos de lá, assim, com a cabeça mexida mesmo, porque realmente é um filme para mexer com as nossas entranhas, né, as entranhas do que é o nosso social, o quanto que essa pessoa, ela, de alguma forma, representa o que acontece num processo mais amplo socialmente, né, e, enfim, acho que foi um filme extremamente polêmico, né, sofreu bastante ataque aí, justamente por trazer algumas pessoas, né, desvirtuando, né, o filme, dizendo que era uma apologia a uma revolução violenta, enfim, mas o filme vale muito a pena. Inclusive, nós falamos sobre ele, acho que num dos grupos que a gente, uma das reuniões, primeiras reuniões que nós fizemos na UAB, lá com os facilitadores, eu cheguei a citar esse filme aí que eu tinha assistido, que tinha me mexido bastante. Então, vale a pena assistir o filme Coringa, para depois a gente também discutir, né, sobre isso. Eu acho que não tem na Netflix ainda esse filme, viu, Inês? Mas vale a pena quem puder assistir, não sei se tem, deve ter para alugar também, né? O que eu queria dizer, assim, então, só para o que falta 3 minutos, a gente vai encerrar, eu queria, assim, convidar todos e todas vocês, quem quiser fazer parte, eu vou formar na quinta-feira, nós teremos uma reunião aqui no Núcleo de Justiça Restaurativa, quem quiser participar à distância, uma reunião para a gente discutir a formação da equipe do podcast que nós vamos criar. Então, eu já fiz toda a descrição, todo o desenho do podcast, enfim, e aí a gente vai fazer a primeira reunião na quinta-feira, 12:30. Por que esse horário? Porque é o horário que a gente consegue, inclusive, pegar o horário dos estagiários aqui da Justiça Restaurativa, porque eles entram às 11:30, né? Às 11, aliás. Então, a gente vai tentar fazer nesse horário, porque é o horário que a gente consegue conversar. E depois a Adriana também tem o horário que ela vai embora. Então, para a gente pegar esse intervalo de tempo que está todo mundo junto, nós vamos fazer nesse horário. Então, fica o convite, quem quiser fazer parte, né, dessa comissão, que vai, na verdade, um grupo de trabalho dentro do núcleo, para a gente conduzir aí o nosso podcast, que vai se chamar RestauraCast, tá? E já está bem desenhado, e a gente quer, né, aí pessoas que tiverem interesse em participar, sintam à vontade para participar com a gente, só mandar uma mensagem lá e lembrar que a gente envia o link para a reunião e tudo mais, tá? Vai ser na quinta-feira, 12:30. É isso, gente, eu agradeço a todos e todas vocês, e assim, aqui é uma loucura, né, o grupo de estudo, porque a gente começa com um objetivo, com uma leitura, e a gente, né, transcende a leitura, eu acho que é isso mesmo, a gente precisa transcender a leitura, justamente, que é como o Ricardo falou, a gente está lidando com informações que são extremamente rápidas, e as pessoas estão emitindo muitas opiniões, quando, na verdade, o que a gente precisa mesmo é abrir mão das nossas opiniões e qualificar a nossa percepção, aquilo que o nosso conhecimento, para depois a gente poder, de fato, falar, né? Então, a gente vive um mundo de loucura muito veloz, né? Assim, com relação à informação. Porque a gente quer fazer um caminho contrário.
Agradeço a vocês que participaram hoje pela primeira vez, não deu para a gente ouvir todo mundo, algumas pessoas já saíram, né, tiveram pessoas novas que entraram aqui ao longo dessa conversa nossa, mas se tiver no próximo grupo de estudos, aí eu peço para a pessoa se apresentar também, porque eu acho importante a gente se conhecer, porque tem muita gente nova que está vindo da outra turma. Tá bom, gente? 12:00, então, encerro aqui a nossa transmissão, encerro a nossa gravação. Muito obrigado a todos e a todas que estiveram com a gente. Obrigada. Obrigado, viu, gente? Um abraço, bom almoço para vocês aí.